gente vai conversar um pouco sobre um procedimento que se chama Lei da Vovó. Talvez você já tenha visto ele em algum momento. Esse procedimento parte do princípio que, se eu coloco uma atividade menos preferida, que a criança não gosta tanto de fazer, não está tão empolgada com ela, mas a consequência disso, que vem logo depois de fazer essa atividade menos preferida, é que a criança possa fazer uma atividade preferida, uma atividade que ela vai gostar muito, que ela vai achar muito legal, as chances dela fazer essa atividade que ela não gosta muito aumentam. Então, talvez vocês já tenham visto isso numa plaquinha que às vezes a gente faz para usar com as crianças, que a gente pega uma folha de A4, divide no meio e coloca antes e depois. Qual é a ideia desse antes e depois? Antes, a criança vai fazer uma coisa que ela não gosta tanto, que não é tão preferido, e depois ela vai fazer uma atividade que ela gosta mais, que ela se empolga, que ela acha melhor. Então, a ideia é que com o passar do tempo, como essas atividades elas vão vir bem casadinha, uma depois outra, muitas vezes essa primeira atividade que ela não gostava tanto, ela vai aumentando, e a criança vai gostando cada vez mais. É como se eu fosse fazendo uma associação entre algo que eu gosto, entre algo que eu não gosto tanto, e com o passar do tempo, essa coisa que eu já não gosto tanto, eu começo a gostar. Essa é uma estratégia que vocês podem usar muito para estar ajudando que a criança faça coisas que, em geral, ela normalmente teria comportamento problema para fazer. Então, eu estabeleço, por exemplo, que primeiro ela vai tirar a roupa para tomar um banho quando chega do colégio. E em seguida ela vai, por exemplo, parar para brincar, ou para ver televisão, ou ligar para ver qual é o desenho. Ao invés de chegar em casa, correr para a televisão, ligar qual é o desenho, eu estabeleço que primeiro, antes, tem que tirar a roupa, tem que tomar um banho, depois ela pode ligar e ficar assistindo, por exemplo, desenho por 10, 15 minutos, de acordo com a família de vocês. Ao estabelecer essa estrutura, eu estabeleço que essa coisa legal que ela gosta, que é de repente ver um desenho, vai acontecer, pode acontecer, mas ela só vai acontecer depois de eu fazer algo que é esse antes. Vocês podem usar isso de diversas formas, inclusive com tempo, inclusive com quantidade. Por exemplo, primeiro eu vou ter que fazer uma leitura por 5 minutos, depois eu posso fazer uma pintura por 10 minutos. Ou, primeiro eu vou ter que fazer 4 exercícios de português, depois eu posso ficar com um tempo livre, 5 minutos para fazer outras coisas que eu quero. Então eu posso usar essa estratégia com outros recursos, como por exemplo, quanto tempo do antes, quanto tempo do depois, quantas vezes eu tenho que fazer algo no antes e quantas vezes eu posso fazer algo no depois, e misto. Então, como nesse último exemplo que eu dei, então eu vou fazer tantas atividades e tenho tanto tempo livre. Por que eu estou falando do tempo e por que eu estou falando da quantidade? Quando eu caso a estratégia do antes e o depois com tempo e quantidade, eu trago clareza para a criança. Lembra quando a gente falou das regras? Pois é. Eu trago para a criança uma clareza do que eu espero dela, uma clareza de como ela tem que se comportar. Imagina o exemplo que a gente acabou de dar. Então eu estabeleci que a criança tem que chegar, tirar roupa, tomar banho e ela pode vir para o desenho. Só que eu não estabeleci tempo. E aí a criança resolve que ela quer passar a tarde inteira vendo desenho. Tava na placa que era antes uma coisa e depois outra. Ninguém falou nada de quanto tempo ela tinha que ficar no desenho. Olha aí a importância da rotina bem estabelecida, né? Então, eu posso estabelecer o tempo de modo que fique claro. Mari, se eu já tenho uma rotina, eu preciso dessa placa do antes e depois? Não necessariamente, mas às vezes, durante uma determinada atividade da rotina, durante alguma coisa que em geral gera comportamento problema, vocês podem usar disso como um bônus, como outras estratégias. Por exemplo, digamos que a sua criança ela tenha muitos comportamentos inadequados na hora que ela está fazendo atividades acadêmicas. A atividade acadêmica está na rotina. Está na rotina que depois da atividade acadêmica ele pode jogar videogame, por exemplo. Mas, durante a fazer atividade, ainda assim, aquela atividade, de repente, para a criança é algo que é muito difícil. E aí eu posso usar a placa do antes e o depois durante a atividade que está na rotina acadêmica para me ajudar que ele, de repente, não tenha comportamentos inapropriados, de pegar o papel, de amassar, de jogar fora, de chorar ou qualquer coisa do gênero.
Então eu posso usar esse como outro recurso para estar ajudando durante as fases de ensino. Essa placa de antes e depois pode ajudar muitas famílias, os pais, quando estão fazendo, por exemplo, atividade com seus filhos ou quando saem com seus filhos. Então é algo que é fácil, é algo que é prático e rapidamente eu posso estabelecer com a criança, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima. Beijo!